Você pode carregar a ferramenta perfeita e mesmo assim ela ser inútil se ela está enterrada no fundo da mochila, justamente quando você precisa dela. O problema não é o equipamento, é o acesso. Por isso eu resolvi montar um EDC diferente. Em vez de deixar tudo escondido dentro da mochila, eu usei um pouch modular que posso prender exatamente onde fizer mais sentido. Na própria mochila, na alça, no peito ou até em outro equipamento. E o mais interessante é que esse pouch custou menos de R$60 no AliExpress. Só que a pergunta é, isso realmente deixa o EDC mais útil? Ou eu só encontrei uma maneira diferente de carregar mais peso? Eu percebi esse problema fazendo uma trilha. Toda vez que eu precisava pegar uma lanterna, um canivete ou qualquer outro item que estava na mochila, eu tinha que parar, tirar ela das costas, abrir e procurar. Foi aí que eu percebi que não adiantava carregar tudo que eu precisava se eu não conseguia acessar nada rapidamente. Esse pouch usa o sistema MOLLE, um padrão criado justamente para prender equipamentos de forma modular e deixar itens importantes em posições de fácil acesso. Na frente do pouch, temos um sistema vazado com velcro, que vai te permitir prender algum equipamento. Aqui eu deixei pendurada essa Wubin E7, que casou perfeitamente com esse sistema. Aqui aconteceu uma coisa que eu não esperava. Caiu a ficha que a E7 fica presa verticalmente, com um foco apontado para frente. Se eu usar o pouch no peito, consigo iluminar o caminho sem precisar segurar uma lanterna. Abrindo o pouch, eu vejo o tamanho do espaço e as muitas divisões internas. Outro item que faz muito mais sentido quando está acessível é um rádio HT. Esse rádio cabe com folga na bolsa. Se eu precisar deixar o rádio ligado e acompanhar transmissões, eu posso prender ele em uma alça. Assim, a antena fica livre, o alto-falante continua audível e eu consigo acessar os controles sem abrir o pouch. Outro problema comum é a dificuldade de sacar uma lâmina fixa. Eu poderia simplesmente jogar uma faca aqui dentro. Só que aí eu criei exatamente o mesmo problema que estava tentando resolver. Só que esse pouch tem uma solução muito interessante para isso. Essa divisória é revestida de velcro. Como a bainha da minha Izula é rígida, eu coloquei um pedaço de velcro nela e eu consigo definir exatamente onde a faca vai ficar. Agora, toda vez que eu abrir o pouch, o cabo está exatamente no mesmo lugar. Se eu quiser retirar o conjunto inteiro, puxo a bainha. E se eu não quiser usar esse sistema, a própria divisória também é removível. Além de uma faca fixa, eu também gosto de ter um canivete. Ao invés de jogar meu canivete em um bolso para eu ter que ficar tateando quando eu precisar pegá-lo, essa bolsa tem um sistema de elásticos justamente para evitar isso. Prendo o meu canivete no elástico e pronto. Tenho acesso imediato a uma faca fixa e a um canivete aqui. Agora vem um dos meus principais problemas, o multitool. Quanto mais capaz o multitool, normalmente maior e mais pesado ele é. Esse aqui é o DL30, inspirado no Leatherman Surge. Se um multitool compacto fosse um carro popular, esse negócio aqui praticamente seria uma caminhonete. É justamente por isso que eu quase nunca carrego ele diretamente no bolso. Mas aqui o tamanho deixa de ser um problema tão grande. Eu consigo prender o DL30 nesses elásticos e deixar ele em uma posição fixa. E com uma única ferramenta, eu passo a ter alicate, lâmina lisa, lâmina serrilhada, serra, tesoura, lima, chaves e abridores. Se eu tentasse levar tudo isso como ferramentas dedicadas, aí sim eu precisaria pendurar uma caixa de ferramentas no pescoço. E aqui apareceu outro problema. Porque quando você percebe a quantidade de coisas que ele consegue prender aqui, dá vontade de continuar. Isqueiro? Cabe. Powerbank? Cabe. Kit de primeiros socorros? Provavelmente cabe. Outra lanterna? Cabe. Só que aí eu percebi que eu estava cometendo exatamente o erro que eu queria evitar.
Eu realmente estou deixando o meu EDC mais útil ou só encontrei uma maneira diferente de carregar mais coisa? Então eu criei uma regra. Cada coisa que entra aqui precisa justificar o espaço que ocupa. Ou é algo que eu quero ter acesso rápido, ou resolve um problema importante ocupando pouco espaço. Se não fizer nenhuma dessas coisas, eu deixo na mochila. E seguindo essa regra, tem uma redundância que eu ainda acho que vale a pena. A iluminação. A E7 vai ficar presa aqui porque nessa posição ela funciona praticamente como uma iluminação sem usar as mãos. Mas eu ainda quero uma lanterna que eu possa simplesmente pegar e apontar para algum lugar. Por isso, eu vou levar a Wooben X4, que é de longe uma das minhas lanternas favoritas. Ela alcança mais de 200 metros e, diferente da E7, vai ficar aqui justamente para ser usada com a mão. Outra lanterna que eu gostaria de ter era uma de cabeça, mas ao invés de levar uma terceira lanterna, eu posso fazer uma coisa muito mais inteligente. Essa Wooben E7 tem um suporte que transforma ela em uma lanterna de cabeça. Então eu levo o suporte nesse bolso do pouch e pronto, problema resolvido. Esse é exatamente o tipo de coisa que eu quero nesse kit. Adicionar funções sem precisar adicionar mais ferramentas. Outra coisa que ocupa pouquíssimo espaço e adiciona uma função completamente diferente é um isqueiro. Agora eu tenho iluminação, comunicação e ferramentas. Com praticamente nenhum peso adicional, eu também tenho uma fonte de fogo. Esse kit, até agora, tem um problema. Muita coisa aqui depende de bateria. Meu celular, rádio, 2 lanternas, se as baterias acabarem, boa parte desse equipamento vai gerar peso morto. Então aqui eu acho que um power bank se justifica. Esse aqui tem 10.000 mAh. É relativamente compacto e consigo carregar tanto o celular quanto algumas das lanternas. E tem uma vantagem interessante nesse pouch. Consigo deixar o aparelho e o power bank aqui dentro enquanto carregam, sem precisar ficar segurando nenhum dos dois. E existe uma última coisa que eu colocarei aqui, mas que nem considero propriamente uma ferramenta, que é a comida. Obviamente eu não vou colocar uma marmita inteira dentro do pouch, mas em uma trilha eu gosto de ter alguma fonte rápida de energia acessível. 1 ou 2 barrinhas ocupam pouquíssimo espaço e eu consigo pegar sem precisar parar e abrir a mochila. Depois de montar e testar isso, eu acho que eu encontrei a principal vantagem desse sistema. Não é o espaço interno, não é a quantidade de coisas que cabe e nem o fato de custar menos de R$60. É poder decidir onde minhas ferramentas vão estar, dependendo do que eu estou fazendo. Se eu estiver fazendo uma trilha, posso deixar o pouch no peito e utilizar tudo sem tirar da mochila. Se eu estiver fazendo uma trilha, posso deixar o pouch no peito e acessar tudo sem tirar a mochila. Se eu quiser deixar o peito livre, posso prender ele na alça ou na lateral. E se eu não precisar acessar essas ferramentas com frequência, simplesmente prendo o pouch na mochila. No final, esse pouch tornou o meu EDC melhor porque me permitiu escolher onde cada coisa deveria estar. Porque não adianta ter a ferramenta certa se ela estiver no lugar errado. E é claro que o seu kit não precisa ser igual ao meu. No lugar desse DL30, por exemplo, eu poderia usar um multitool menor. Inclusive, eu testei recentemente esse SQT aqui, que consegue colocar uma quantidade absurda de ferramentas em menos volume e menos peso. Se você quiser ver se ele faz mais sentido para o seu EDC, esse vídeo está aparecendo aqui na tela. Nos vemos lá.